Olá, amigos. Aqui Ronce, do site Pressão Política. O que está acontecendo no mundo, na geopolítica internacional e na política nacional, é um momento meio apocalíptico. Porque nós estamos vendo aí várias movimentações, né, que antes não se imaginava. Por exemplo, na questão da guerra, Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Vamos deixar bem claro, não é contra o povo iraniano, é contra o regime iraniano. Não é? Nós vemos aí, na verdade, o Trump conseguiu desmascarar, né, a OTAN e aquilo que os Estados Unidos suponham como aliados europeus. Todos, basicamente todos, se acovardaram quando ele pediu o seu apoio militar, né? Ele teve todos os seus pedidos negados, né? Seja pela França, pela Alemanha, pela Espanha, pela Itália, né? Os países mais fortes europeus. Todos se negaram e alguns até se mostraram estar do lado do eixo do mal. Eu e muita gente classifica como eixo do mal o Irã, com seu regime islâmico, certo? Totalmente opressor. E que esses islâmicos invadiram a Europa e lá tem causado muitas arbitrariedades contra mulheres, contra crianças, contra civis de uma maneira geral. Em vários países da Europa, seja na Alemanha, na França, na própria Itália, até em Portugal. Então, essa foi a hora que o Trump desmascarou toda a Europa que se mostrou do lado do eixo do mal, do lado do Irã. Medo da passagem do Estreito de Hormuz? Não. Covardia. Eles estão sendo covardes. O fato do Trump ter bombardeado o Irã, pode ter certeza que não foi uma questão só porque o povo iraniano estaria e está sendo massacrado pelo regime iraniano. O regime iraniano está matando, massacrando seu próprio povo, certo? Então, além do que, o grande volume armamentista, bélico, que os iranianos já possuíam. E isso, claro, preocupou Washington, né? O Pentágono, e o Trump resolveu tomar atitude. Porque uma coisa não se pode negar. O Trump é um homem de atitude. Ele não só fala, ele faz.
tem a velha mídia, principalmente a CNN Internacional e outras mídias como The New York Times, The Washington Post e outras, todas de esquerdistas, certo? Todas que gostam de ver o circo pegar fogo, são totalmente contra as ações do Donald Trump. Mas o que ele tem feito tem sido extremamente importante para a humanidade. No caso da Venezuela, ele foi super importante, certo? No caso agora do Irã, ele está sendo muito importante, porque o Irã, se faz uma bomba nuclear, ele com certeza destruiria Israel. Se bem que há notícias que Israel também tem bomba nuclear que destruiria o Irã, mas então é um 0-0. Mas é uma coisa extremamente grave, gravíssimo, não só para Israel, como para o mundo. Né? Então está tendo essa pausa, né, para ver se faz um acordo, mas eu acredito que esse acordo não vai vingar, nada vai acontecer, assim como foi pedido um acordo de paz com o Hamas na Palestina, e o Hamas não está cumprindo, o Hamas está se armando novamente, o Hamas não se desarmou, não obedeceu o acordo de se desarmar, não se criou um novo governo na Palestina, o Hamas continua oprimindo e dando ordens na Palestina. Então, é outro fato também que em breve os bombardeios por lá, por parte de Israel, vão continuar. Ah, mas Israel agora está destruindo o Líbano. O Líbano era um país amigo de Israel, próximo, não é? Mas a partir lá do final dos anos 60, começo dos anos 70 e tal, quando o Irã resolveu infiltrar terroristas no Líbano, e criou-se lá o grupo terrorista do Hezbollah, a situação mudou. Os terroristas lá, eles oprimem o povo libanês, né? Que tem muitos cristãos lá, por sinal. Eles têm oprimido nos últimos 30, 40 anos o povo libanês. E o Hezbollah se fortificou muito através do Irã. Porque o Hezbollah, ele é uma base terrorista do Irã. Então, não tem como. O Hezbollah toda hora atacando Israel. Ora, Israel é um país, é um Estado democrático. Tem que se defender. E para se defender, ele tem que destruir os inimigos. Não tem como. Ele tem que destruir os inimigos. Aí fica, né? Esse povo mais que lida com a esquerda, né? Que é do lado da extrema esquerda, socialista, globalista, os progressistas, principalmente europeus, né? E uma gama muito grande dentro do próprio Estados Unidos, do lado radical dos democratas, ficam jogando com antissemitismo, acusando Israel de várias coisas,
Mas a real mesmo é que Israel está se defendendo. Então, para isso, destruir o Hezbollah, destruir o Hamas e, acima de tudo, destruir o seu quartel-general, certo? O seu financiador, que é o regime iraniano. Esse regime ele tem que ser destruído mesmo. Eu não sei o que vai resultar desse acordo que o Trump está querendo com o Irã, mas o Estreito de Hormuz continua fechado, continua sendo ameaçado, navios que passem por lá, inclusive americanos, né? O Irã continua bombardeando os arredores do Oriente Médio, certo? Como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque e outros, né? Outros países da região, inclusive Israel. Então Israel só terá sossego realmente, e o próprio Estados Unidos, se destruírem o regime iraniano. Nós estamos falando do regime iraniano e não do povo iraniano. Aqueles que estão lá brigando por liberdade, por acabar com esse regime teocrata, ditador, assassino, terrorista, que nos últimos meses matou mais de 50 mil jovens iranianos, que convoca crianças de 12 anos para ir à guerra, lutar por esse regime canalha, opressor. Então, acredito que o Irã, ele tem que ser, o regime iraniano, né, ele tem que ser exterminado, ele tem que ser destruído totalmente pelas forças dos Estados Unidos e de Israel. Israel tem um dos maiores serviços de inteligência do mundo, com a sua capacidade tecnológica e com a sua inteligência intelectual. Os seus soldados, o Mossad, os guerreiros mesmo, né? Que são muito, muito capazes. Tem que haver um jeito de destruir esse regime iraniano. Agora, na questão aqui, sim, e tem um detalhe, né? Nessa situação geopolítica internacional, a China, a Rússia e a Coreia do Norte estão tentando se aproveitar desse momento dos Estados Unidos em guerra. Estão tentando fortalecer laços econômicos, como, por exemplo, expandir para a Europa o BRICS, né? E estreitando laços militar também. A China até tem aí o pensamento de querer encontrar o momento certo para invadir Taiwan. Só que também não vai ser tão fácil, como não está fácil para os Estados Unidos acabar com esse regime iraniano. E certamente para o governo dos Estados Unidos, para as Forças Armadas, para o Pentágono, né, dos Estados Unidos, a Europa tem sido a grande decepção. Mas a Europa, de uma década para cá, se tornou países socialistas. Isso está bem claro quando você vê na fala do Macron, né, do Sánchez, da Espanha, do chanceler alemão. Esse povo todo, você vê que todos
estão ali num regime de controle globalista totalmente socialista. O Canadá também, vizinho ali, os Estados Unidos, o Canadá também é um país que se tornou completamente socialista, com ações extremamente absurdas. O vírus chinês da Covid revelou ao mundo o autoritarismo dos governos socialistas. O governo Biden e o governo Obama, juntos, passaram 12 anos, os democratas governando os Estados Unidos, transformou os Estados Unidos e corroborou com a Europa para que tudo isso se encaminhasse do jeito que está, do jeito que está. E isso realmente provoca e provocou e provoca uma convulsão social, principalmente por essa agenda woke e essa agenda progressista 2030, que já estão pensando em esticar para 2050, que é totalmente louca, absurda, na minha opinião, antipatriota. Desculpa. Totalmente antipatriota, porque eles apoiam, né, a imigração em massa discriminadamente, principalmente de países muçulmanos, onde o Islã é uma cultura que deveria ficar nos seus países islâmicos. Não tem nada a ver com o Ocidente, com a cultura dos países ocidentais. E por isso há esse conflito. E o que o Islã quer é dominar a Europa. E a América também, os Estados Unidos também, se deixarem, eles estão lá, está lá um prefeito muçulmano em Nova York, o que é completamente insano, surreal, um absurdo. Mas a cabeça das pessoas está voltada para uma transformação, que é uma transformação, na minha opinião, para o lado ruim da sociedade. Não sei como é que tem gente que apoia a filosofia islâmica. Eles detestam mulheres, maltratam as mulheres, os radicais. Eles odeiam cachorros. A cultura deles é de destruição total do cristianismo. Então, um povo desse não pode conviver com a cultura ocidental. Essa que é a real. Virando a página, na questão política nacional, alguns anos atrás, nós tivemos a questão da Lava Jato, do Petrolão, né? Onde o Brasil achou que, havendo uma limpa ali na questão da corrupção, o Brasil realmente ia alavancar, ia, evoluir. Então veio as eleições de 2018, Jair Messias Bolsonaro foi eleito, mas o sistema já estava muito enraizado nas instituições brasileiras. Bolsonaro fez um governo onde 70% do seu governo
foi à base de uma pandemia mundial. Na verdade, ele pouco pôde fazer para uma melhoria para o Estado brasileiro. Mas suas ideias eram muito boas. A questão das terras raras, do nióbio, né, do urânio, e entre outros temas, a questão da segurança, né, a questão da anticorrupção. Tudo isso era um propósito que o governo Bolsonaro tinha e que vinha evoluindo bem. A diminuição de cargas de impostos, tudo isso uma realidade. Veio a pandemia e, colaborado com a velha mídia, uma mídia canalha, uma mídia de extrema esquerda que só pensa em corrupção. Eles fazem parte da corrupção. A Globo, a CNN Brasil, a Bandeirantes, o SBT. O SBT nem tanto, enquanto o seu criador, o Silvio Santos, estava tendo voz. Depois que ele faleceu, então, e que as filhas assumiram, se venderam totalmente ao sistema. Na verdade, elas foram canalhas, né? Elas foram canalhas, elas se jogaram para o lado da esquerda. Assim como a Jovem Pan também, quando seu Tuca morreu, o criador da Jovem Pan, seu filho Tuquinha assumiu e se voltou totalmente, se vendeu, se acovardou para a esquerda, aonde demitiu vários grandes jornalistas, né, mais voltado para a realidade e para os fatos, numa posição mais conservadora, tiveram que ser demitidos e hoje a maioria são jornalistas de esquerda. Mas aí houve a questão do STF, através do atual presidente do STF, Fachin, arrumar uma artimanha para liberar Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia. Um artifício sem nenhuma conotação jurídica, sem que houvesse retrocesso nas suas condenações, e ele foi condenado em 4 instâncias, inclusive pelos próprios ministros do STF. Nas eleições de 2022, entra o seu Alexandre de Moraes, faz tudo o que faz para derrubar o então presidente Bolsonaro, junto com seu Luiz Roberto Barroso e todo o resto da cúpula. Todo o resto da cúpula. Os ministros do TSE trabalharam fortemente contra a reeleição do Bolsonaro. Reconduziram, enfim, o Lula à presidência. E o que aconteceu? A volta de toda a roubalheira institucionalizada
os mais graves são os bilhões roubados através de aposentados, né, como diria, do salário dos aposentados. Foram bilhões, aonde está o irmão do Lula envolvido, aonde está o Lulinha, filho do Lula, envolvido, e aonde todo o sistema, inclusive o Planalto, sabia de todos esses desvios bilionários que foi distribuído para vários políticos, além do esquema do Banco Master, que aí envolveu inclusive ministros do STF, ministros que receberam milhões, que fizeram parte de festinhas particulares em Nova York, em Londres, em Portugal, bancadas pelo senhor Vorcaro, presidente do Banco Master, céu do Banco Master. Todos envolvidos, ou seja, aqueles que se diziam lutar pela democracia, como a canetada, né? Paladinos da democracia, na verdade, são corruptos, estão envolvidos com um crime organizado, que nós chamávamos antigamente de colarinho branco. Hoje pode-se dizer que é uma máfia dominando o Brasil. As instituições estão todas aparelhadas. O Trump até tentou, né, fazer alguma coisa com tarifas, com lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, mas aí entra os interesses comerciais americanos, que é o que mais interessa a Donald Trump. Ele é um patriota, ele quer mais resolver os problemas do país dele. A questão da negociação das terras raras, entre outros efeitos. E tudo isso aí é revogado. Lamentavelmente. Esse pessoal do STF voltam com força total. Criaram lá um esquema para prender Jair Bolsonaro. Não conseguiram através de corrupção, de qualquer coisa que o ligasse a qualquer crime. Então inventaram lá um tal de golpe de Estado. Golpe esse que nunca existiu, a não ser por parte do próprio TSE, porque não se tem como comprovar que realmente Lula venceu as eleições. Não há como comprovar. Enquanto o Brasil não tiver voto impresso para comprovação dos seus votos, o Brasil finge ser uma democracia. Mas não se mostra como democracia, principalmente atualmente por vários fatos que estão acontecendo por parte do próprio STF. Esse, sim, criado para proteger a Constituição. Mas o que há de se fazer, né? Em vez de se colocar juízes de fato e de carreira numa Suprema Corte
Federal de Justiça se coloca advogados. Advogados têm a formação de proteger os seus clientes. Ora, se 80% ali são indicados pelos governos do PT, da extrema esquerda, eles vão defender quem? A esquerda. Então, enquanto isso não for sancionado, resolvido no Brasil, vai ser difícil mudar o esquema, derrubar esse sistema e fazer o Brasil, o país, crescer, se desenvolver. Nós, de 2022 para cá, tivemos um atraso econômico, um atraso no sistema financeiro nacional terrível. O déficit público é o maior de todos os tempos. O que Lula e sua tropa têm gasto com cartões corporativos, com despesas extras, é assim um absurdo. Cada viagem que Lula faz, que ele leva uma comitiva enorme, custa milhões e milhões para o povo brasileiro. Fora o que a dona Janja, que é apenas uma primeira-dama, mas que faz tudo como se fosse um ministro de Estado, o que ela gasta é uma coisa assim absurda. Bolsonaro, Michele jamais tiveram esse privilégio e nem queriam, porque nunca usaram esse tipo de privilégio. Mas a esquerda queria isso, né? INSS, Banco Master, roubos, corrupções e bilhões espalhados entre o próprio sistema. Tá complicado. O mundo está vivendo um momento, eu diria, apocalíptico. Eu acredito que não muito distante, talvez até 2030, uma guerra mundial irá surgir para reorganizar toda a sociedade e todos os governos. Se o eixo do mal vai vencer, eu não posso dizer, não sei nem se estarei por aqui. Se o bem vencer, a humanidade terá uma chance de viver mais feliz e mais tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção, por nos ouvir.